Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tio Marcelo, que vai trazer o ensino bíblico para vocês. Vocês estão prontos para cultuar o nosso Deus? Eu vou dar 5 segundos, não sei se vocês já estão preparados. Preparado é como? Com a Bíblia, um caderno, um lápis para anotar. Se ainda não estiverem com a Bíblia, eu vou dar 5 segundos aqui para vocês irem pegar, hein? Corre lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiram pegar a Bíblia aí? Todo mundo pronto para começar a nossa aula de hoje? Muito bacana. Hoje a gente vai estudar sobre um missionário. Hoje vai ser um culto missionário. Nós vamos estudar sobre uma pessoa que decidiu dedicar a sua vida a levar a palavra de Deus, a levar Jesus Cristo para outras pessoas que ainda não tinham ouvido falar dele. Vocês vão gostar bastante, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia no ensino bíblico na igreja. Vocês vão gostar bastante de conhecer a história dessa pessoa, tá bom? Desse servo de Deus. E olha, para começar, eu queria dizer para vocês que nós estamos com muita saudade de vocês. Quem sabe logo, logo nós estaremos de volta, né? Mas por enquanto a gente vai fazendo os cultos online. Esse culto ainda é o culto de férias, né? O culto do período de férias, de recesso. Nós estamos fazendo ele um pouco mais curto, tá bom? Então, vocês estão prontos? Vamos orar para começar o nosso culto. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço porque podemos usar, Senhor, a tecnologia para continuar falando de Jesus para as nossas crianças. Eu peço que o Senhor visite cada uma delas que está assistindo esse culto, que elas possam entender quem é Jesus Cristo, a salvação que Ele traz e o novo viver que Ele proporciona. E que dessas crianças saiam, Senhor, servos fiéis ao Senhor, que amem a Ti e que passem, Senhor, a eternidade ao Teu lado. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Oi, Tati. Oi, crianças. Chegou a hora de cantarmos louvores ao Senhor. Você pode cantar junto com a gente? Aproveite, fique em pé, levante, faça como você quiser na sua casa, tá bom? Vamos lá. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. De novo. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Aleluia! Agora nós vamos aprender a segunda música. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor. Melhor, melhor. Jesus é o amigo melhor. Ok, então estou de volta. E agora a gente vai falar o nosso ensino bíblico de hoje. Vai ser sobre uma pessoa chamada Jesse. O segundo nome dele é um pouco difícil de falar. A gente vai falar falando a maioria das vezes Jesse. Mas é Jesse Overholtzer. Ele era um americano da Califórnia e foi um servo de Deus fiel. Jesse Overholtzer. Esse é o nome desse nosso servo de Deus que nós vamos estudar hoje. Ok? Antes de começar nosso estudo bíblico, nós vamos memorizar um versículo. Eu trouxe esse versículo aqui para vocês memorizarem. Ele tem tudo a ver com o trabalho do Jesse Overholtzer. O versículo está em Mateus 18, 14. Todo mundo pronto aí?
Abram suas Bíblias em Mateus 18, 14. Vamos lá. Diz o seguinte: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Da mesma forma, o Pai de vocês, né, o nosso Deus, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Então, a Bíblia nos diz que Deus está no céu, não quer que as pessoas se percam, que as pessoas andem nas trevas, na escuridão. Ele quer que as pessoas encontrem Jesus Cristo, encontrem a luz, a salvação. Vamos repetir mais uma vez? Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Então, mais uma vez, aí depois a gente vai tirar o texto para a gente falar junto, ok? 1, 2, 3 e... Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Quero ouvir, hein? 1, 2, 3 e... Da mesma forma, o Pai de vocês que está onde? Que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Onde está? Mateus 18, 14. Muito bem. Então, aí mais uma vez, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Mateus 18, 14. E a gente vai ver daqui a pouco o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje. Como o Jesse usou isso na sua vida, e isso foi a principal motivação para ele iniciar um ministério, né? Porque quem são esses pequeninos aí para o Jesse Overholtzer, ok? Então, essa é o versículo de hoje. No final, vou perguntar mais uma vez, hein? Tá bom? Legal. Essa pessoa aqui, essa nossa história sobre o Jesse, ela começa de uma maneira muito estranha. Quero que vocês vejam essa figura e digam o que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo aí? É algo muito estranho, né? Tem uma vaca no telhado do celeiro. Como é que essa vaca foi para aí? Foi o que aconteceu com o dono dessa fazenda. Ele acordou pensando, como é que essa vaca foi para aí? No meio da noite, ele acordou, um alvoroço. Quando ele saiu, ele olhou assim, como é que pode? O que é isso? Como essa vaca foi parar no telhado? E ele ficou pensando. Aí falou, tá bom, o susto passou, agora eu vou ter que tirá-la daí. Aí ele foi, com a ajuda dos vizinhos, um monte de gente, um alvoroço total para remover essa vaca no telhado. E aí, como é que vocês acham que ela chegou aí? Hein? Não é uma coisa comum. A vaca não subiu por si própria aí no telhado, né? Isso tem a ver com um vizinho muito mal criado que adorava fazer travessuras, né? Piadas na vizinhança. E sabe como é que era o nome desse vizinho? É o nosso Jesse Overholtzer. Ele, junto com alguns amigos, adoravam fazer truques, pregar peças nas pessoas, né? Muitas vezes envergonhavam seus pais fazendo essas traquinagens, fazendo essas bagunças. E dessa vez ele e os amigos levaram essa vaca aí de noite no telhado, para depois se divertir com a confusão e ver o senhor, dono da fazenda, ter que tirá-la daí. E envergonhou seu pai. Ele era assim, ele gostava de fazer esses truques, essas traquinagens. Mas, perto dos amigos dele, ele era uma pessoa que tinha muita confiança. Não, vamos botar a vaca lá no telhado, vai ser legal, vamos fazer. Mas, quando ele estava sozinho, ninguém sabia, só ele sabia. Ele era uma criança que tinha uma dúvida muito grande em sua cabeça e ficava pensando o tempo todo sobre isso. Ele falava, nossa,
o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Para onde eu vou? O que acontecerá? Será que Deus, ele se importa comigo? Será que Deus existe mesmo? Será que ele se importa comigo? E ele ficava. Então, ele era uma criança muito segura, muito confiante quando estava na frente dos amigos. Mas sozinho ele tinha dúvidas que tiravam o sono dele. Ele não conseguia nem dormir, às vezes, pensando nessas coisas. Queria saber se vocês já pensaram nisso, né? O que será que vai acontecer comigo quando eu morrer? Um dia todos nós vamos morrer. O que vai acontecer comigo, né? A gente, às vezes, vive a nossa vida, tem os nossos amigos, mas tem uma resposta eterna e importantíssima. O que acontecerá conosco quando cada um de nós morrer? E ele pensava muito nisso. A família dele era uma família cristã, eles iam muito à igreja. E, quando eles sentavam na igreja, o Jesse, ele não gostava de ir na igreja, ele achava aquilo um pouco chato. Sempre o pastor falava muito sobre o que nós devemos fazer, os mandamentos de Deus. E ele olhava para a sua vida e falava, eu não consigo fazer esses mandamentos de Deus. Eu entendo o que é para fazer, eu entendo o que é para a vontade de Deus, mas eu não consigo. E ele não tinha a oportunidade de ouvir sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Deus em Jesus Cristo. Então, na cabeça dele, era só ordens, faça isso, não faça aquilo. E ele olhava para a sua própria vida e pensava, eu não consigo, eu sou um pecador. Eu já pequei muito na minha vida, eu nunca vou fazer. Eu sei que Deus quer que a gente faça, seja justo, seja íntegro, tenha uma vida que agrade a Deus, mas eu não consigo. E ele ficava com essa dúvida. Primeira dúvida, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? A segunda dúvida, como é que eu posso agradar a Deus se eu sou um pecador? Eu não consigo. Mas uma vez ele teve uma ideia, ele perguntou para sua mãe, mãe, eu posso me tornar membro da igreja? E a resposta da mãe dele, não, Jesse, você é muito jovem, você ainda não pode se tornar membro da igreja. E aí o Jesse ficou com aquela tristeza. Puxa, minha única esperança era eu tornar um membro da igreja. Minha mãe falou que eu não posso, porque eu sou muito pequena, eu não entendo, eu não vou conseguir. O Jesse, ele estava, embora eles estivessem indo na igreja com a família, faltava para eles o ensino bíblico sobre a graça poderosa de Jesus Cristo, capaz de salvar qualquer pecador e entregue sua vida a ele. Então, aí chegou num ponto ele, nossa, eu tenho medo da morte, né? Esse pensamento está sempre na minha cabeça. Eu sou um pecador, faço coisas erradas que eu sei que não são da vontade de Deus. E a minha mãe também falou que eu sou muito pequeno para me tornar um membro, né? Muito pequeno para ter uma experiência com Jesus. E agora, o que eu vou fazer? O Jetson foi crescendo, teve um dia que ele resolveu fugir. A irmã dele viu a mãe dele uma vez sentada na cozinha chorando porque o Jesse tinha fugido. Muito parecido com a história do filho pródigo, né? Que tem uma hora que ele olha para a sua família e fala, eu quero me divertir, ele vai e foge, pensando que a sua vida vai ser melhor. E ele fugiu, ele foi até parar perto do mar, na Califórnia, no mar do Oceano Pacífico. E uma vez ele falou, eu quero nadar nesse Oceano Pacífico, eu quero entrar nessa água. Ele entrou, começou, nadou. Uma hora, uma grande corrente puxava ele para mais longe do oceano, mais para dentro do mar. Ele não conseguia respirar. Ora as ondas batiam no rosto dele, ora ele conseguia, ora ele não conseguia, e aquela agonia, aquele desespero, e ele pensou, é agora que eu vou morrer, e eu não sei para onde eu vou, Aquela experiência foi muito marcante para ele. Ele estava sozinho, e gritava, mas o barulho do mar abafava, ninguém veio ajudar, e a corrente cada vez levando ele para dentro do rio, as ondas sufocando o Jesse, até que uma hora a corrente parou. Do nada, a corrente parou de puxar ele, o mar se acalmou, e ele conseguiu retornar. Na cabeça do Jesse, ele pensou, a minha mãe deve ter orado por mim, as orações que ela sempre faz por mim,
devem ter me protegido, Deus deve ter olhado para mim com misericórdia e me protegeu. Mas ele não voltou ainda para a casa dele. Ele continuou nessa vida. Ele trabalhava carregando toras de madeira, né, carvão, trabalhava muito, ganhava pouco, e um dia ele pensou, puxa, eu estou nessa vida aqui, trabalhando, as pessoas me exploram, eu tenho que voltar para casa, eu quero voltar para casa. Será que eles vão me receber? Será que eles vão me receber? E ele falou, não, eu tenho que voltar para casa mesmo. E ele voltou e foi muito bem recebido. A sua família o amava, abraçaram, eles ficaram super felizes, assim como na história bíblica do filho pródigo. Os pais estavam esperando, abraçaram Jesse. E aí Jesse voltou para sua casa e entrou na universidade. Quando ele entrou na universidade, um dia um dos seus amigos antigos veio falar com ele. Jesse, vamos conosco num estudo bíblico evangelístico? Venha participar conosco, nós vamos aprender mais de Jesus. E o Jesse falou, não, isso não é para mim não. Isso não é para mim, vocês podem ir lá. Eu não quero saber. Aí os amigos dele insistiram tanto, que ele resolveu participar. Quando ele estava lá, ele ouviu algo que, embora ele estivesse na igreja durante muito tempo, ele não tinha ouvido ainda. Ele ouviu falar de que Deus ama as pessoas, de que Deus salva o pecador, e que não importa o pecado que você tenha feito e a quantidade de pecados que você tenha feito, Deus, ele ama tanto que ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer na cruz e pagar o preço do nosso pecado. Então ele pensou assim, nossa, não essa é a resposta. É a fé em Jesus Cristo, é o perdão que Deus dá por meio de Jesus Cristo, que me salva e pode me dar a garantia dos céus. Naquele mesmo dia à noite, ele orou a Deus, falou, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou um pecador. Eu não consigo te agradar por meu esforço próprio, eu preciso de Jesus Cristo. E ele foi alcançado pela salvação que há em Jesus Cristo. E a vida dele mudou. O medo que ele tinha se transformou em alegria. Ele estava cheio de alegria. E ele queria contar isso para outras pessoas. Ele se tornou um pastor e falava muito de Jesus. Ele se tornou um fazendeiro. Então, durante a semana, ele era um fazendeiro, cuidava da fazenda, mas no final de semana, na igreja, ele pregava sobre essa salvação que é em Jesus Cristo. A vida dele se transformou, a alegria tomou conta do seu coração e ele passou a ser um servo de Deus. Quando ele encontrou Jesus, ele fez que nem essa imagem aí, né? Ele entregou a sua vida inteira para Cristo. Ele falou, agora eu tenho um novo motivo, eu tenho um motivo verdadeiro para viver, que é agradar Jesus Cristo. Ele foi salvo. Assim como cada um de nós pode ser salvo se entregar e crer em Jesus Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e entregar. Uma noite, estava chovendo, Jesse concluiu os seus trabalhos na fazenda, chegou em casa e ele foi ler um livro sobre esse pregador aqui. Você está vendo que tem um pregador e um monte de gente ouvindo. Esse era um pregador muito famoso, chamado Charles Spurgeon. Ele era um pregador lá no Reino Unido, e ele pregava poderosamente sobre a salvação de Jesus Cristo, sobre a palavra de Deus. E ele escreveu muitos livros. Um dia, o Jesse estava lendo um livro dele, e ele falou, não, eu não concordo, Spurgeon, eu não gosto muito de você, mas você está errado. Eu não concordo. Ele se levantou e ficou andando em círculo, eu não concordo, não pode ser assim, eu não concordo. E aí depois ele voltou, deixa eu ler de novo. E ele foi ler, e o Spurgeon estava dizendo, defendendo que Deus pode salvar crianças. Crianças também podem ser salvas, desde que a gente fale a verdadeira palavra de Deus para elas. O Espírito Santo é poderoso para, inclusive, transformar o coração das crianças e dar a salvação, não importa a idade. E ele pensou o que a mãe dele falou para ele, não, você é muito novo para se tornar membro da igreja, você é muito novo para entender isso.
E ele falou assim, não é possível, agora tudo mudou. As crianças podem ser salvas por Jesus Cristo. Ele ficou pensativo, mas ele falou, ó, ainda não tenho certeza. Eu vou fazer uma experiência para verificar se o que o Spurgeon está falando com base na palavra de Deus é verdade ou não. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou escolher, aí está aqui com roupa de fazendeiro, né, com a Bíblia aberta, eu vou escolher 2 crianças que nunca ouviram falar de Jesus e vou falar de Jesus para ela. Foram 2 crianças, uma de 9 anos e uma de 11. E o Jess sentou, abriu a Bíblia e começou a falar da Bíblia para elas. Falou que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é poderoso. Ele falou que nós todos somos pecadores, inclusive as crianças são pecadoras. E ele falou que Deus não pode habitar no pecado, que é impossível uma pessoa estar perto de Deus sendo uma pecadora, que essas pessoas, todos nós, precisamos de uma salvação milagrosa. E essa salvação foi dada por Deus quando Ele enviou o seu Filho para morrer e pagar o preço no nosso lugar. Mas o seu Filho não ficou morto, Ele ressuscitou. E a ressurreição dele é uma garantia de que todos nós que cremos nele, ressuscitaremos e estaremos com ele nos céus para todos sempre. Quando ele foi falando isso, as crianças foram ouvindo atentamente e concordando com ele, e ele ficou cada vez mais surpreso. Nossa, elas estão entendendo. E as crianças falaram que queriam orar. As 2 oraram naquela noite. E oraram mais ou menos da seguinte forma: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso da salvação em Jesus Cristo, dá uma nova vida em Jesus, salva-me. E as 2 oraram de maneira parecida. E o Jesse ficou espantado. Não é que a Bíblia tem poder para salvar, inclusive crianças? Ele ficou espantado. Mas essas crianças continuaram firmes nesse propósito. Elas queriam ir à igreja todo domingo aprender mais de Jesus. Elas mudaram sua vida. E 3 meses depois, você sabe o que aconteceu? A mãe dessas crianças resolveu ir à igreja também. Ela ouviu a palavra de Deus, chegou perto do Jesse e falou: Senhor Jesse, eu também quero ter um relacionamento, entregar minha vida para Jesus, eu quero conhecer mais Jesus. E o Jesse falou: mas por quê? Por que você quer isso? E a resposta dela: minhas filhas mudaram completamente. Elas mudaram de vida. Elas passaram a entender quem é Jesus. E tiveram uma mudança milagrosa. Jess ficou: uau! Deus salva crianças. E Deus salva famílias inteiras. Na Bíblia, uma vez, uma pessoa perguntou para os apóstolos: o que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta, ele estava assim: o que eu posso fazer? Eu quero essa salvação, o que eu posso fazer? E os apóstolos falaram: creia em Jesus Cristo e será salvo, você e sua família, você e sua casa. Essas crianças creram, foram salvas, e a família delas também foram salvas. Deus salva crianças. Não apenas adultos, mas crianças também. E o Jess ficou espantado. Então tem muitas crianças para serem salvas. Eu preciso falar disso para todo mundo. E ele começou a fazer um clube bíblico de boas novas em sua igreja. Ele pegava crianças do bairro que nunca iam à igreja e começavam a falar de Jesus, e falar. E ele via a transformação cada vez mais empolgado. Ele estava cansado de tanto que ele estava se dedicando nessa obra de falar de Jesus para as crianças. Falou tanto que ele ficou cansado. E uma vez ele estava até passando mal, e depois ele se recuperou. Quando ele se recuperou, ele pensou: não, eu preciso continuar. As crianças precisam conhecer, os pequeninos precisam conhecer Jesus. Então eu vou começar a treinar pessoas, porque o trabalho é muito grande, eu não consigo fazer sozinho. Eu vou treinar e preparar materiais para que no mundo inteiro crianças possam ouvir de Jesus e serem salvas. Então esse foi o propósito que ele falou: eu vou começar aqui. E ele montou
uma missão. Ele montou um lugar onde as pessoas poderiam se preparar para falar de Jesus para as crianças do mundo inteiro, preparando materiais e ensinando quem é Jesus, para que crianças do mundo inteiro possam ser salvas e entrarem no reino dos céus. Essa foi a visão que ele teve e ele começou a trabalhar ardentemente. O Jesse, ele já está com o Senhor, ele já faleceu, já morreu, mas a gente sabe que Jesus morreu por ele, que ele ressuscitará, que ele está nos céus e no último dia ele estará com Jesus Cristo para toda a eternidade, assim como todos nós que cremos em Cristo. Mas o trabalho dele continuou. Vocês querem uma prova de que o trabalho dele continuou e que Deus tenha abençoado? O nome do trabalho dele é esse aqui, a APEC, Aliança Pro Evangelização de Crianças. Essa aliança, essa missão, ela tem muitos missionários, milhares de missionários espalhados pelo mundo inteiro. E eles estão sempre preparando pessoas e preparando materiais para falar de Jesus para as crianças. Os materiais que a gente usa na nossa igreja, muitos são dessa missão que o Jesse montou. E aqui você pode ver na foto, eu, tia Vanessa, tia Núbia, tia Tânia, até o Estevão estava aí. Nós estávamos indo no encontro de pessoas que querem se capacitar para falar mais e mais do Evangelho para as crianças. Foi uma bênção. Todo ano tem e é uma bênção. E nós somos muito abençoados por esse ministério que o Jesse fundou. E isso tudo aconteceu porque um dia alguém chamou ele na faculdade, falou de Jesus para ele e depois ele aprendeu que as crianças também podem ser salvas. Então, crianças, a gente começou essa aula de hoje pensando, né? O que eu posso fazer para ser salvo, né? Essa é a dúvida dele, né? O que vai acontecer comigo quando eu morrer? A pergunta pode acontecer com vocês. O que vai acontecer comigo quando eu morrer? Deus quer que eu seja bondoso, Deus quer que eu seja justo, íntegro, mas eu olho para a minha vida, eu sei que eu sou pecador, eu tenho inveja, eu minto, eu faço coisas erradas. O que eu posso fazer? Você pode entregar sua vida para Jesus Cristo e ser transformado por Ele. Olha o que esse versículo diz, ó. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Deus quer que você tenha uma transformação de vida, se arrependa dos seus pecados e encontre uma salvação gratuita, poderosa, que só o sangue de Jesus derramado na cruz pode te dar. Esse é o meu convite de hoje, crianças. Que vocês, assim como o Jesse pediu para que as meninas fizessem uma oração e elas fizeram, entregando a vida delas para Deus, assim também eu convido vocês a fazerem uma oração e entregar a sua vida inteira para Jesus Cristo. E aqueles que já entregaram, eu convido vocês para reafirmar, Senhor, quero viver para Ti. Quem sabe você é um novo Jesse, quem sabe você vai ser uma pessoa que vai ser muito usada no campo missionário e vai falar de Jesus para muitas pessoas. Então, eu convido vocês a fazer essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor trabalhe no coração de cada criança e que elas repitam comigo essa oração. Senhor, eu quero estar contigo na eternidade. Eu quero vencer a morte. E eu reconheço que o Senhor é santo e eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso de uma salvação, preciso de um Salvador. E eu reconheço que esse Salvador é Jesus Cristo. Ele é o único que pode me levar aos céus. Aceita a minha vida, Senhor. Perdoa os meus pecados e me dê uma nova vida em Cristo, para que eu possa servir a Jesus. E que eu seja, Senhor, um servo fiel. Quem sabe um missionário, um pastor, mas sempre, Senhor, um servo fiel ao Senhor, que fale de Jesus Cristo a todas as pessoas, para que mais pessoas possam ser salvas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Eu espero que vocês tenham gostado do culto de hoje. Semana que vem tem mais. E essa semana, sim, crianças, diariamente, dobrem seus joelhos diante de Jesus Cristo e reconheçam que Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Tchau, crianças. Até mais. Deus abençoe vocês. Por mim morreu Jesus.
cravado numa cruz, no monte do Calvário, por mim morreu Jesus. De novo.